Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo comigo. Bem-vindos a mais uma live da Jornada Você Viajante. Hoje nós estamos ao vivo no Instagram e também no YouTube, então a gente está com a live nas duas plataformas, então você pode escolher em qual delas você quer assistir, mas a gente está aqui ao vivo então no Instagram e no YouTube, tá bom? Mais uma vez, bem-vindos à Jornada Você Viajante. Nós estamos na quarta e última semana da jornada. Então, essa jornada que teve o objetivo de trazer aí conteúdos de planejamento de viagem e também conteúdos que te ajudem a buscar viagens com mais propósito, a viajar melhor, a ter experiências mais impactantes, mais significativas para você. Esse é o objetivo da jornada. E nessa última semana de lives aqui, que a gente está fazendo todos os dias, de segunda a sexta, nessa última semana a gente vai trazer alguns dilemas, algumas conversas que são grandes dúvidas que os viajantes têm. Então, hoje, a nossa conversa é sobre visitar mais cidades numa mesma viagem, numa viagem de férias, ou visitar menos lugares, mas visitar com mais calma e com mais tempo. Então, é isso que a gente vai conversar hoje na nossa live, tá? Então, o que é esse dilema de visitar mais ou menos cidades? Primeiro, deixa eu clarear um pouco o que eu tô querendo dizer com cada uma dessas coisas. Vamos levar aqui em consideração um período de férias de 15 a 30 dias, então são viagens de férias mais ou menos nessa quantidade de tempo, que é o que normalmente as pessoas dispõem para fazer uma viagem, então vai lá de 15 a 30 dias para uma viagem internacional. E aí, quando eu falo um cenário que são muitas cidades numa viagem, eu tô pensando no quê? Eu tô pensando em que você quer visitar várias cidades que são cidades maiores. Então, são cidades que talvez requerem um pouco mais de tempo e estão mais espalhadas geograficamente. Então, esse é o cenário de muitas cidades. E aí, o cenário de menos cidades é diminuir essa quantidade de cidades maiores, então visitar menos lugares, mas ficar mais tempo em cada uma delas. Então, são esses cenários que eu tô trazendo, nesses dois pontos aqui pra gente ponderar. O primeiro estilo, que é o estilo de viagem com mais cidades, ele provavelmente vai ser uma viagem mais acelerada, uma viagem um pouco mais frenética, porque você vai visitar ali dentro do seu período de férias, 15, 20 dias, várias cidades. Então você vai passar menos tempo em cada lugar, vai fazer as coisas mais rápido, porque não tem tanto tempo, então é tudo mais acelerado. Já no outro cenário, você pode fazer a viagem com mais calma, você vai ver menos cidades, mas você vai ver cada uma delas com mais atenção e mais profundamente, e vai também reduzir ali os teus deslocamentos entre cidades, porque você vai se deslocar menos. Então é mais ou menos esse cenário e esses os estilos de viagem. Por que eu quis trazer essa conversa e principalmente pensando nos viajantes iniciantes, em quem está começando a sua jornada viajante? Por quê? Para a gente poder expor os dois lados, de fazer uma viagem com várias cidades e fazer uma viagem com menos cidades, porque essa é uma das coisas que eu gostaria que talvez alguém tivesse feito por mim lá atrás, quando eu comecei a viajar, porque eu comecei viajando num estilo mais rápido, mais cidades, mais coisas, e eu sinto que se alguém tivesse talvez conversado mais e me falado mais sobre isso, eu tivesse prestado mais atenção, eu teria tomado algumas decisões diferentes. Então eu realmente queria trazer essa reflexão e esses pontos dos dois lados para que a gente pudesse então pensar, para que você pudesse pensar o que é melhor para você, claro, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então é realmente uma reflexão. E também para te trazer clareza desses dois lados. Porque quando a gente tem todas as informações, a gente se frustra menos. Porque eu tinha uma expectativa, por exemplo, quando eu fiz viagens onde eu coloquei muitas atrações, onde eu coloquei muitos passeios, eu tinha uma expectativa. E eu me frustrei, a minha expectativa foi frustrada porque eu não sabia exatamente o que esperar. Então essa conversa também é um pouco isso, também é um alinhamento de expectativas, tá, gente? Porque aí a gente entende... desculpa, eu olhei um comentário e me perdi aqui.
Porque aí, quando você decide fazer uma viagem com mais cidades, visitar mais locais, você tem você sabe uma linha de raciocínio, você sabe que provavelmente a sua viagem vai ser de um jeito X, e aí você alinha as expectativas daquela forma, e se você vai visitar menos cidades, ficar mais tempo, você também alinha daquela forma, tá? A Silmara colocou aqui um comentário dizendo que pra gente falar também relacionado mais a viagens nacionais. Silmara, o raciocínio aqui também serve para viagens nacionais, e é até bom que você comentou isso, porque já traz um questionamento que eu queria fazer para vocês. Aqui no exemplo que eu vou trazer, eu vou explorar uma ideia de uma viagem para a Europa, mas a gente tem uma boa comparação com o Brasil. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, na Europa, a gente imagina que as cidades são todas, né? Tudo é muito perto. A gente acha que os países são menores, e aí a gente quer visitar vários países na mesma viagem. Só que se você for olhar para a Europa como um todo, ela não é um continente tão pequeno assim. E aí, comparando com o Brasil, é como se a gente pensasse numa viagem aqui no Brasil e você colocasse vários estados nessa mesma viagem. Então, o que na prática normalmente acontece? Eu vou viajar para o Nordeste, e aí você escolhe algumas cidades para o Nordeste, não tão longe uma da outra, e faz uma viagem para o Nordeste. Mas você não escolhe, por exemplo, vou colocar São Paulo na minha viagem, e aí vou colocar Minas, vou colocar Goiás e vou colocar Amazonas. E aí você faz esses 4 estados numa mesma viagem, que são estados longe um do outro e que cada um tem diversas atrações para você ver. A gente não faz isso numa viagem nacional. Então, por que a gente faz isso numa viagem internacional? O raciocínio tem que ser parecido. A gente tem que otimizar o nosso tempo e tem que otimizar o nosso dinheiro em qualquer uma das circunstâncias, seja viagem nacional, seja uma viagem internacional. Então, o raciocínio aqui é sempre o mesmo. Você pode pegar esse raciocínio aqui do exemplo que eu vou dar para uma viagem para a Europa e aplicar para uma viagem para os Estados Unidos, que é um país gigante, um país tão grande quanto o Brasil, que tem diversos estados, diversas cidades. Se você decidir visitar cada uma das principais cidades dos Estados Unidos numa mesma viagem, você vai ter a mesma questão. Você vai ter muitas cidades numa mesma viagem, você vai passar pouco tempo em cada uma delas e você vai se deslocar bastante. Então, a lógica vai funcionar para tudo, tá? Mas eu já tô dando spoiler aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma quantidade de dias que seja uma média, assim, bem comum para viagens, tá? E aí, com esse exemplo, a gente vai explorar, então, pontos positivos e pontos negativos de cada um dos cenários, e aí a gente vai contrabalançando, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas durante a live pra gente ir conversando ou mandar comentários. Então tá, uma viagem de 20 dias. Eu escolhi 20 dias como exemplo porque é um número muito comum, porque muitas pessoas não conseguem tirar, às vezes, 30 dias de férias, que é o tempo inteiro ali das férias, precisa quebrar em um período de 21 de 10, então 20 é um número muito, muito comum para fazer viagens. Então, ok, vamos passar 20 dias na Europa. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que você tem que descontar aí desses 20 dias um dia para ir e um dia para voltar. Porque você tem todo o deslocamento, né? Não é um voo curto, é um voo de várias horas, então aí você já perde um tempo de deslocamento, a gente tem que considerar isso. Então vamos considerar um dia para ir, um dia para voltar. Então o nosso número de 20 já reduz para 18. Então você tem lá, nesse exemplo da Europa, 18 dias. Se fosse Estados Unidos, o número seria muito parecido, porque são, dependendo do lugar dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ir para a Europa, então você também um dia para ir, um dia para se deslocar. Se é no Brasil, dependendo de onde você está saindo, para onde você está indo, é capaz de você perder um dia de deslocamento, porque a gente tem vários destinos aqui que a gente não consegue ir num voo direto. Então, às vezes, só de você sair da sua cidade, fazer uma ou duas conexões, você passa praticamente um dia em viagem também, porque o Brasil também é muito grande. Então, você desconta aí o dia da ida e o dia da volta. Então, beleza, sobraram 18. Desses 18 dias, no cenário que eu quero visitar mais cidades, então vamos supor que eu quero visitar 6 cidades, 6 países na Europa. Na média, isso vai dar 3 dias por cidade. Se são 6 cidades, 18 dias, eu tenho 3 dias para aproveitar em cada uma dessas cidades. Já no cenário onde eu trabalho com menos locais, onde eu visito menos cidades nesses mesmos 18 dias,
eu aumento a média de dias por cidade. Então, vamos supor que a gente fique aí com 3 cidades. Então, dá 6 dias por cidade. Se eu reduzir para 2 cidades, eu tenho 9 dias por cidade. Mais ou menos, né? Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai distribuir Ai, desculpa, gente. Eu leio os comentários de vocês e me perco. Total. Tem que focar aqui, depois eu leio os comentários. A gente pode distribuir essa média, né, essa quantidade de dias por cidade de forma diferente, né? Eu tô só aqui apresentando uma média, tá? A Silmara comentou aqui, em termos de deslocamento, Europa e Estados Unidos é bem mais fácil. Sim, tem mais opções, por exemplo, na Europa a gente tem trem, que a gente não tem no Brasil. Praticamente deslocamento nenhum de trem. Nos Estados Unidos tem algumas opções de trem, dependendo da cidade, da região que você estiver, você se desloca de trem. Avião tem lá como tem aqui, e a gente tem ônibus também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos também tem bastante opção de ônibus. Inclusive aqui no Brasil eu acho que a gente usa pouco as opções de ônibus que a gente tem, porque a gente tem uma malha rodoviária gigantesca e tem diversas opções de ônibus. Então a gente tem a possibilidade de se deslocar de ônibus para vários lugares, inclusive deslocamentos noturnos. Então tem um pouco mais de facilidade nesses outros lugares. Tem, mas não é porque tem mais facilidade lá que você não vai perder tempo de deslocamento, o seu tempo de viagem e dinheiro também, porque você está se deslocando bastante. Mas o ponto não é só o tempo de deslocamento, também é a quantidade de dias que a gente fica em cada uma das cidades. Então, ok, temos 2 cenários. Um cenário onde eu tenho uma média de 3 dias por cidade e um outro cenário que eu tenho 6 a 9 dias por cidade, dependendo da quantidade que eu selecionar. Como é que vai desenrolar cada um desses cenários? Como é que vai funcionar isso? Tá? No primeiro cenário de mais cidades, é o que eu comentei com vocês. A gente vai gastar tempo de deslocamento. Porque você vai, ao invés de se deslocar menos vezes, você vai se deslocar, sei lá, 5, 6 vezes numa mesma viagem. Pensa, você se deslocar 5 ou 6 vezes numa mesma viagem. Mas agora eu lembrei que eu queria falar um negócio pra vocês antes. Peraí. Eu tô aqui com a minha colinha e eu pulei uma parte da minha cola. Então, deixa eu respirar e deixa eu voltar aqui num ponto que eu quero falar pra vocês, que é o ponto de onde a gente tem que partir, que é o principal. Não adianta eu falar do resto sem falar disso. Primeira coisa que a gente tem que refletir quando a gente tem essas opções, e isso tudo eu tô falando, gente, durante o planejamento, antes da gente tomar qualquer decisão pra comprar qualquer passagem ou qualquer coisa. Esse é o start inicial de qualquer planejamento. Você tem que se perguntar que quantidade de dias é suficiente para visitar cada uma daquelas cidades. 3 dias é suficiente? Ou 6? Ou 9? É muito diferente, 3, 6 e 9, né? 6 é o dobro de 3, 9 é o triplo, então dá muita diferença. Então a gente tem que se perguntar. Para a gente ter essa resposta, o que a gente tem que fazer? Você vai ter que pesquisar quais são as principais atrações que tem naquele local. Você não precisa entrar super a fundo agora, porque você não vai montar o teu roteiro, você não vai detalhar agora, mas você precisa ter ideia do que tem para fazer naquela cidade. Então pensa, nesse nosso exemplo da Europa, você quer ir para Paris, para Roma, para Londres, para Amsterdã, para Berlim e para Budapeste. 6 cidades. Algumas dessas cidades que eu mencionei são bem grandes. Vocês acham que 3 dias é suficiente ou não? E pode ser que para mim não seja, mas pode ser que para você seja. Então é fundamental que você faça essa pesquisa, pelo menos uma pesquisa básica, sobre o que tem para fazer em cada uma das cidades. Mas não lê só um post de blog, não vê só um local. Lê em alguns lugares, assiste alguns vídeos, se informa sobre isso para você ter noção do que tem naquela cidade. E aí você vai começar a entender o que é suficiente para você e o que não é. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é os tempos de deslocamento. E aí é que eu te sugiro anotar os tempos de deslocamento e somar. Se eu fizer essas 6 cidades, coloca elas numa ordem que faz sentido, né? Numa ordem lógica ali no mapa. E aí você faz aquele deslocamento e vai testando as rotas. Quanto tempo eu levo de um lugar para outro? Anota essa informação. Qual que é esse tempo de deslocamento? Qual que é o custo de cada um desses deslocamentos? E aí você tem 2 cenários para comparar. E aí a gente está trabalhando com informações
mensuráveis, a gente não tá tomando uma decisão só na emoção. Claro que, né, viagem tem muita emoção envolvida, mas a gente quer aproveitar ao máximo possível o nosso tempo e o nosso dinheiro, porque normalmente a gente faz uma grande viagem por ano e às vezes nem dá para fazer todos os anos, né? A gente às vezes tem que pular algum tempo sem fazer uma grande viagem. Então, que ela seja mais proveitosa possível. Então é importante você fazer essas análises. Então, quanto tempo eu tenho que ficar em cada um desses lugares, né? Qual que é o número ideal para mim? De acordo com as minhas pesquisas, eu entendi o que tem para fazer nessas cidades. Então, beleza, vou fazer isso aqui. Esse número é interessante para mim. Já sei os valores de deslocamento e sei o tempo de deslocamento. Então, beleza, tenho informações que eu preciso então para seguir. Aí agora a gente vem então para as diferenças. Como eu falei, num cenário provavelmente você vai perder mais tempo se deslocando, que é o cenário com mais cidades, porque você vai fazer mais vezes esse processo, então você vai se deslocar mais. No cenário com menos cidades, você vai se deslocar menos. Eu considero isso uma vantagem. Pode ser que para você não faça diferença, mas eu colocaria como um ponto positivo e ponto negativo dessa forma, tá? Outro item que às vezes a gente não pensa e que pode fazer diferença é que se você se hospeda em 6 cidades diferentes, você vai fazer 6 check-ins e 6 check-outs em hotéis ou Airbnbs ou hospedagens. Então você vai sair e entrar em 6 hospedagens diferentes, arrumar a sua mala. Então por aí você também já tem um tempo que você gasta. E nessa parte da hospedagem, quando a gente se hospeda pelo menos 7 dias pelo Airbnb, a gente recebe um desconto semanal. Então quando você fica poucos dias num lugar, você não consegue pegar esse desconto do Airbnb. E quando a gente fica 7 dias numa cidade, a gente consegue. Então, se você pegar o site do Airbnb aí, do desconto, hoje mesmo eu fiz uma pesquisa, para 7 dias dá mais barato do que para 6 dias, por causa do desconto semanal que o Airbnb tem, é um benefício da plataforma, tá? Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. O YouTube, acho que o YouTube tá com problema. Acho que o YouTube tá com um pouquinho de problema aqui. Mas eu vou seguir. Quem estiver me vendo no YouTube, se tiver muito travado lá, porque aqui apareceu uma mensagem pra mim que tá um pouquinho travado, vocês vêm aqui pro Instagram e vê, tá? O pessoal do YouTube usa a minha viagem pra 2 ou 3 cidades, você consegue distribuir os 18 dias em pedaços de 7. Por exemplo, 2 cidades você faz 7 dias e numa outra, que é uma cidade menor, com menos coisas, você faz 4 dias e aí você consegue 2 descontos semanais. E no geral, você reduz o valor de diária que você está pagando na sua viagem. Então, essa também é uma vantagem de ficar mais tempo que muita gente não pensa e não sabe. Por outro lado, para vocês não dizerem que eu só estou botando pontos positivos no cenário com menos cidades, quando a gente viaja em cidades mais picadinhas, fica menos tempo, você tem uma vantagem aqui que você pode, para quem não tá habituado ou para quem fica meio assim ainda com hostel, quando você viaja e faz fica menos tempo, você tem a possibilidade de pegar um hostel e revezar. Então, nessa cidade aqui que eu vou ficar 2 dias, eu vou pegar um hostel, ou tô viajando em família ou em casal, só 2 dias num quarto compartilhado, tudo bem pra mim. Na próxima cidade eu fico num hotel normal, ou num Airbnb normal, privativo, e assim eu vou revezando. Então você tem essa possibilidade, é uma possibilidade interessante quando você faz cidades menorzinhas e fica menos tempo ali em cada uma delas, tá? Então tem essa questão, tá? Outro ponto aqui, quando a gente faz várias cidades, então, e fica menos tempo em cada uma delas, o que normalmente acontece? Não dá tempo de você conhecer cidades ao redor, fazer aqueles passeios, os famosos passeios bate-volta. Então, muitas das cidades grandes que a gente tem vontade de conhecer, tem vários passeios próximos, é muito comum. Seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer destino que você procurar, sempre tem alguma cidadezinha menor, algum passeio mais pro interior, perto daquela grande cidade, que seria muito legal adicionar no teu roteiro. Inclusive aparece normalmente, quando tu tá fazendo ali as pesquisas de atrações, aparece como uma possibilidade. Quando você fica pouco tempo, você não consegue fazer isso, porque você tem pouco tempo. Então você diminui as suas chances de fazer isso.
Quando você fica mais tempo, você fica 7 dias, 8, 9, aí você já abre muito mais as possibilidades. Talvez aquela cidade não tenha necessidade de você ficar tanto tempo assim, mas você consegue fazer esses passeios ao redor, então, e complementar aquela quantidade de dias. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, agora faz pouquinho tempo, eu entreguei um roteiro da Itália para uma cliente, e uma das cidades que ela colocou como base foi Florença. E aí, ali de Florença, ela vai fazer vários passeios, bate e volta para outras cidades perto de Florença, principalmente ali na Toscana, na região da Toscana, na Itália, porque a cidade de Florença em si não tem tanta coisa para ela ficar os 6 dias que ela vai ficar ali, mas ela tem outras atrações para visitar ali ao redor. Então, tem esses pontos também que você pode fazer. Então, você pode pegar uma cidade e colocá-la como base. Então, você vai ganhar ali na hospedagem e você não vai gastar tanto em deslocamento, porque você vai estar fazendo, daí, nesse caso, deslocamentos pequenos, que são baratos comparados aos outros deslocamentos grandes. Então, você tem a possibilidade de explorar muito melhor a região daquela cidade, tá? Tem essas questões. Que mais? Depois eu olho os comentários, tá, gente? Eu vou só terminar aqui de falar a minha listinha e aí eu volto aqui pros comentários e a gente conversa mais sobre isso, tá? Em termos de ritmo de viagem, são viagens com ritmos um pouco diferentes, então quem faz várias cidades numa mesma viagem tem um ritmo mais acelerado, porque você tá sempre com o relógio contado ali, com o tempinho contado do que você tem para fazer, de onde você vai. Você tem menos possibilidade de sair do script principal, porque se você não visitar e se você não passar naquele lugar naquele dia, passou a sua chance, porque provavelmente você não vai ali de novo, porque você tem pouco tempo. Então você não vai passar, por exemplo, naquela região da cidade de novo. Então as suas possibilidades diminuem e tu tá sempre ali, preciso, assim. Até um conhecido comentou comigo uma vez que parece que a gente está sempre atrasado quando a gente viaja dessa forma. É a sensação que ele descreveu, eu achei interessante, de que parece que a gente está sempre atrasado. E aí, na versão onde a gente faz menos cidades e visita com mais calma, a gente tem mais calma para fazer as coisas, não tem tanta pressa, tem mais possibilidades de explorar caminhos diferentes para chegar no mesmo destino, por exemplo, tá? E outra questão aqui também que pega bastante e que já pegou para mim, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, pessoal, são experiências que eu já vivi ou que outros viajantes já me contaram. Então, são baseadas em fatos reais, em coisas que já aconteceram. Você tá suscetível à previsão do tempo naquela cidade, né? Então, pode acontecer quando você pega uma viagem que você fica 2 dias numa cidade, pode acontecer dos 2 dias que você tá lá chover muito e isso afeta a nossa viagem. Por mais que a gente, não, beleza, eu vou passear de capa de chuva, eu tô levando um sapato impermeável, o que quer que seja. Afeta a experiência de alguma forma. Então, quando a gente fica pouco tempo, a gente não tem essa possibilidade. Agora, quando a gente fica mais tempo, a chance de chover uma semana inteira é mais difícil, né? Claro, depende da região para onde a gente está indo, a época do ano, enfim, né? Tem várias condições climáticas ali que envolvem. Mas você tem mais tempo. E aí você pode fazer o quê? Você pode pegar toda aquela tua programação e redistribuir. Nos dias que a previsão do tempo está dizendo que vai chover, você tenta fazer o máximo possível de atividades que seriam em locais fechados ou que tem curtas distâncias e não é tão ruim assim fazer em chuva. Então você reajusta o teu roteiro, a tua programação para depois, nos dias em que que a previsão do tempo tá boa, você consegue fazer. Então, os passeios outdoor que a gente fala, né, que são mais na rua, visitar parques, enfim, passear mesmo na rua. Então você tem esses pontos também, né, pontos positivos e negativos de cada um dos lados, tá? E aí, aqui tem uma questão que eu queria colocar para fechar a lista, que é a questão da sensação de aproveitamento que a gente tem em cada uma dos tipos de viagem, tá? No cenário onde a gente
faz menos cidades e fica mais tempo, eu considero, pelas minhas experiências, que a nossa chance, né, a chance da gente ter uma percepção de aproveitamento daquela viagem é maior. Por quê? Porque você teve mais tempo, viu com calma as coisas, então a tua sensação de experiência bem aproveitada é maior. E quando a gente faz mais cidades e fica pouco tempo, a chance de você se frustrar é maior. Porque, poxa, pensa, você tá lá numa cidade que você tá amando, você tá achando o máximo, e amanhã você vai embora. E você sabe que você tinha mais um monte de coisa pra fazer, e que nem fosse só perambular pela cidade meio sem rumo, então tem uma questão ali de aproveitamento envolvida, tem tudo isso. Uma parte desse aproveitamento é intangível, porque é o teu sentimento, é a tua sensação em relação àquela viagem. E tem uma parte que é mensurável, que é o que eu falei de tempo. Tempo que você tem para aproveitar. Isso é mensurável, né? Quantidade de tempo, quantidade de atrações que você consegue conhecer. Então, tem essas questões. Gente, eu não quero que vocês pensem que fazer uma viagem com mais cidades é uma coisa ruim, tá? E ai, eu vou me sentir ruim, a Bruna tá dizendo que vai ser uma viagem ruim. Não, não é isso. Existe uma chance de você se sentir menos satisfeito no final. Por isso que eu falei da questão também da expectativa. Então, quando você entende os dois cenários, se você escolher, e tudo bem, decidir fazer mais viagens, mais cidades na tua viagem, tudo bem. Então, entenda qual é o cenário e que sensações pode ser que você sinta para que você não saia frustrado daquela viagem, tá? Para que você não tenha esse sentimento, que é um sentimento ruim. Você já vai começar a sentir ele durante a viagem, quando você sair da primeira, da segunda cidade, que você ficou menos tempo, você percebeu que ficou menos tempo do que poderia ficar, e quando você voltar, você também vai ter essa sensação. Não que a sua viagem não vai ser incrível, ela vai ser incrível, uma viagem sempre é incrível, mas tem essas questões pra gente levar em consideração, né? Pra gente levantar e pensar, tá? Então era isso que eu queria refletir aqui com vocês em relação a esse ponto, para que vocês tenham essa clareza. Eu já tive experiências assim, eu me arrependo, para mim foi frustrante visitar muitas cidades, então é um pouco baseado também no que eu já vivi, tá? Eu vou ler agora os comentários de vocês, que eu vi que vocês fizeram vários comentários durante a live, é que aí eu acabo, se eu presto atenção nos comentários enquanto eu tô fazendo a live, eu acabo perdendo meu raciocínio, como vocês viram, tá? Mas eu quero saber o que vocês acharam depois de terem ouvido essa discussão. Pra quem já viaja, se vocês concordam ou discordam comigo, de mim, o que vocês acham de tudo isso, né? Pra mim, acho que ficou claro também pra vocês que eu prefiro a versão onde se visitam menos cidades, mas se visita com mais calma. As minhas melhores experiências foram essas. Eu tive muito mais aproveitamento dessa forma, né? Pra mim foi muito mais intenso assim. Então, queria saber pra vocês qual que é essa relação. Pra mim, ela é uma relação de quantidade versus qualidade. Então, eu hoje escolho qualidade. E nas viagens que eu fiz pela quantidade, eu me arrependo. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Então, tem isso que a gente tem para refletir. Eu sei que alguns de vocês podem pensar assim, mas Bruna, talvez eu nunca mais volte para esse lugar, talvez eu nunca mais vá para Europa, talvez eu nunca mais vá para os Estados Unidos, ou sei lá. Eu acho que justamente por esse pensamento de talvez eu nunca mais volte naquele lugar, é que você tem que preparar a sua experiência da melhor forma possível, para você aproveitar o máximo que você puder daquele tempo que você tem. E aí, o máximo que você puder não é tentar aproveitar uma cidade que merecia uma semana ou 10 dias em 3. Isso não é o melhor aproveitamento. Você só vai se matar e não vai fazer nada direito em 3 dias. Então, por isso que é importante você pesquisar, você levantar essas informações para ter essa reflexão do que é esse melhor aproveitamento e pensar que se você tem essa ideia de talvez nunca mais volte num lugar, então vou aproveitar melhor, vou aproveitar mais intensamente, vou aproveitar com mais tempo. Mas eu também sou da opinião que eu acho que depois que a gente vai uma vez, a gente tem grandes chances de voltar num lugar sim, porque, gente, a gente tem muito tempo para viajar ainda, tem muitas possibilidades.
para viajar. E quanto mais a gente viaja, mais jeito a gente quer dar de viajar mais. Então também não fiquem pensando, eu nunca mais vou nesse lugar, porque não é bem assim. Eu já fui em alguns lugares e eu voltaria neles facilmente assim que eu tiver uma oportunidade. Mesmo naqueles que eu conheci muito bem, quanto naqueles que eu não conheci tão bem. Eu acho que, inclusive, quanto mais a gente conhece, mais vontade a gente fica de voltar naquele lugar de novo, tá? Então não vão por esse pensamento de nunca mais vou voltar num jeito ruim e aí escolher pela quantidade, tá? Pensem nisso, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, que tem bastante coisa. Deixa eu ver aqui se eu não perdi nada. Vamos lá. Quarto compartilhado e dormir separado. Gente, hostel tem vários formatos, tá? Numa beliche, uma coisa assim, eu já peguei quarto misto, é super tranquilo. Tem armário pra gente guardar a mala, deixar a mala fechada com cadeado, todas essas coisas, então não tem um risco. Se você tá viajando com um grupo de amigos e vocês preferem que meninos fiquem em quarto de meninos e meninas em quarto de meninas, tem essa possibilidade também em hostel, então tem quarto misto, tem quarto feminino e tem quarto masculino, e tem muitos hostels também que tem quarto privativo, tá? Você pode alugar como se fosse um hotel, você vai ter um quarto só pra você. Também tem hostels que funcionam dessa forma. E tem opção com banheiro compartilhado, com banheiro privativo, tem tudo que vocês possam imaginar, tá? Tem hostel, tem várias combinações que vocês podem escolher, tá? A Verusca falou: acho que quando começamos a viajar, temos essa ansiedade de fazer tudo rápido e conhecer vários lugares. Depois a gente percebe que isso só cansa e não conhecemos quase nada. Exatamente, Verusca. Isso foi o que aconteceu comigo. Acho que isso é o que acontece com a maioria das pessoas. E eu queria trazer essa conversa para que os novos viajantes talvez não comecem por esse caminho, assim, porque não vale tão a pena assim. Vale mais a pena a gente aproveitar com mais calma. Minha percepção, tá? Verusca falou que é importante a gente pesquisar muito. Tem cidade que um bate-volta é suficiente, outras 10 dias é pouco. Exatamente. Então a gente tem que entender também, né? Quando eu falei aqui, exemplo de 6 cidades numa mesma viagem, eu tô falando de 6 cidades grandes, 6 cidades espalhadas. Se você vai visitar 6 cidades ali, tipo, em 1 ou 2 países, são próximos umas das outras, aí é um outro cenário. Aí a gente tá falando do segundo cenário, que é visitar menos coisas ali naquela mesma quantidade de tempo, né? A Verusca também falou que voltaria em todos os lugares que ela falou, que ela já visitou. E mesmo que você volte em uma outra época, terá muitos outros atrativos. A Silmara falou exatamente. Também a gente pode querer visitar os mesmos destinos em outra época do ano, porque vai ser muito, muito diferente também, tá? Uma outra pergunta aqui que a Silmara fez, que o que eu acho de ir com uma agência que faz todo o roteiro pra você, né? Com você. Silmara, a gente vai ter uma conversa mais ou menos sobre isso na sexta-feira, que é a última live aqui da Jornada Você Viajante. Eu trouxe essa outra pergunta, né? A gente planeja toda a nossa viagem sozinho ou a gente contrata com agência? Ou será que existe um mix? O que a gente pode fazer? Então a gente vai ter essa conversa na sexta-feira, tá? Então, mas eu vou dar aqui um pequeno spoiler, tá? Eu acho que depende muito da situação, do lugar para onde você está indo e do quanto você se sente confiante em fazer alguma coisa ou não num certo momento, ou também quanto tempo você tem, porque planejar uma viagem de forma independente, de forma sozinha, você tem que saber, você tem que estar disposto a disponibilizar o teu tempo para isso, porque é um processo que não é rápido, né? Preparar uma viagem é uma coisa elaborada que a gente tem que cuidar ali de vários detalhes. Então, quem quer fazer isso de forma independente tem que ter clareza que precisa ter tempo para fazer isso. E muitas pessoas se apaixonam por esse processo de planejar a viagem. Eu sou uma dessas pessoas, por isso que eu tô aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu amo planejar viagens e eu gosto de ensinar para as outras pessoas como se planeja viagens e não me importo de planejar para os outros também. Tem todo esse cenário, tá? Tem pessoas que tentam e não gostam. E aí preferem pagar para uma agência, pagar para um consultor, enfim,
pagar para alguém fazer para elas. Tem todos esses cenários, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai conversar com mais calma sobre essa parte de agência e planejar de forma independente, tá bom? E aí a gente conversa mais lá, tá? Galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem deixar mais algum comentário, fiquem à vontade. Senão, eu vou fechando a nossa live por aqui. Então, hoje a gente conversou sobre isso. Nesse assunto aqui que eu trouxe, eu não foquei na parte das economias que a gente pode gerar viajando no cenário 2, que é o viajar com menos cidades, tá? Mas, na semana que vem, a gente tem a Semana Você Viajante, que é um evento online também, é um evento gratuito, mas ele é diferente aqui das lives, porque ele é numa área fechada de alunos, ele tem aulas e vocês precisam se inscrever. E na Semana Você Viajante eu vou focar na parte de economias de viagem, inclusive sobre esse... bem parecido com esse tema que eu trouxe aqui. A gente vai ver que economias a gente pode fazer por aplicar algumas questões aqui relacionadas bem a esse assunto. Então, se vocês ficarem curiosos, querem saber mais sobre essa parte de economias, então vocês podem fazer a inscrição na Semana Você Viajante. O link tá no perfil do Instagram, tá? Quem tá vendo no YouTube, é só ir no perfil do Instagram e lá tem a inscrição, tá bom? E amanhã, na nossa live de amanhã, o que a gente vai conversar? Amanhã a gente vai conversar sobre moedas, sobre como levar dinheiro para nossa viagem. Então, a grande pergunta é, levo o dinheiro da viagem em papel moeda, em espécie, né? Compro na casa de câmbio, ou pago as coisas da minha viagem no cartão de crédito, ou com um travel money, que é uma espécie de cartão também, só que ele tem o mesmo imposto do cartão de crédito, que é o 6,38%. Então, é como se a gente estivesse usando o nosso cartão de crédito, mais ou menos a mesma coisa. Então amanhã a gente vai conversar sobre isso. Se vocês têm dúvidas sobre essa parte de moeda, de como levar dinheiro na viagem, vocês já sabem, 19h20 aqui no Instagram e no YouTube pra gente conversar, tá bom? Galera, uma boa noite pra vocês. Vejo vocês amanhã por aqui. Tchau, tchau.